Oi, pessoal. Nós estamos aqui com mais uma rodada do Conexão Rio Info. O Rio Info é um evento que acontece há 20 anos, sempre no mês de setembro. É um maior congresso de tecnologia do Rio de Janeiro, um dos maiores do país. E esse ano nós estamos nos desafiando para fazer coisas diferentes. Certamente o evento de setembro vai ser diferente, ele vai ser no mínimo híbrido, e nós estamos criando eventos paralelos, aproveitando, né, a oportunidade que essa pandemia está nos dando, né? Nós criamos o Circuito Rio Info, ano passado foi presencial, nós circulamos aí por 10, 12 cidades, em cada uma fazendo um evento presencial. Esse ano vamos fazer um viradão aí no dia 19 de junho, quem estiver assistindo aí já pode ir anotando. Nós vamos de 5 da tarde à meia-noite, vários palestrantes. Isso é interessante, porque a gente tem uma maior dificuldade de reunir pessoas de 10, 12, 15 cidades diferentes. Aqui fazer uma vez por ano, maior dificuldade. Agora toda semana a gente reúne, então está bem interessante. E temos o Rio Info Exponencial, todas as terças-feiras à noite com convidados sempre de destaque. E o Conexão Rio Info, que é esse que nós fazemos sempre de dupla, eu e o Bloar, para a gente trocar ideia sempre com duas pessoas interessantes, com uma conversa livre, leve, solta, um bate-papo, e o Bloar vai apresentar os nossos convidados especiais de hoje. Aí, Bloar. Paulo, obrigado pela abertura. Antes de mais nada, para quem está nos assistindo, por favor, se inscrevam aqui no canal do Rio Info, aqui embaixo, clique em inscrever e depois clica no sininho para ser avisado quando que tem vídeo novo. Então, essa já é a primeira dica, mas estou muito contente hoje aqui que eu estou recebendo dois amigos queridos, parceiros do Rio Info, Marcelo Spillmann, do fundador, idealizador e hoje presidente do conselho do Aquarrio, e o Maurício Werner, professor, empresário, o cara que sabe tudo de turismo e está aqui também compartilhando e passando sua experiência para a gente. Então, muito obrigado, Marcelo e Maurício, por estarem participando aqui do nosso Conexão Rio Info. E vamos lá, Marcelo, considerações iniciais. Cara, eu primeiro agradeço aí a oportunidade de participar do programa. É um grande prazer e duplamente prazeroso, porque é a companhia do Maurício Werner junto comigo, como pessoas interessantes, né? Nós somos duas pessoas interessantes. Já ganhei o dia, está ótimo para mim. Fala, Maurício. Vocês vieram de Maceió só para o Conexão Rio Info, né? Isso, ontem a gente estava em Maceió. Isso. Eu vim num voo antes, o Maurício atrasou, mas tá tudo certo. Poxa, e eu não sabia que eu ia ter esse prazer de dividir de novo esse espaço aí com o Spillmann e com o Paulo e com você, Alberto. Prazer aí. A gente está num momento de dificuldade no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar a parte boa, acho que as soluções digitais. Ainda ontem falava com o Spillmann, quando que numa turma em Maceió eu poderia trazer tanta gente boa para poder falar com os executivos que estavam assistindo a aula. É claro que daria para fazer, mas eu acho que a gente acelerou esse processo e vocês têm um papel muito importante nessa retomada de Covid pelo ambiente tecnológico que vocês militam. Verdade. Na terça-feira passada, nós fizemos uma conexão, o Exponencial, com um convidado publicitário do PJ Pereira, em Nova York. Paulo, o som tá baixo, Paulo. Melhor o microfone. Vou abrir aqui. Tá melhor? Muito melhor. Tá legal. Então, nós fizemos o nosso programa das terças-feiras, o Exponencial, com um publicitário brasileiro, PJ Pereira, carioca, que mora em Nova York, a empresa dele é Nova York, e foi excelente, né? Nunca teríamos essa chance de fazer isso. O custo de trazer a pessoa para cá é impossível, não é nada. Não, mas tudo bem, organizou o horário legal, 8 horas da noite entrou, 9 horas da noite encerrou, maravilha. Isso é que é o desafio. Como é que vocês estão vendo aí esse negócio do home office, esse negócio dessas conversas? Comenta um pouquinho. A gente estava comentando sobre isso também. Quer dizer, eu acho que essa ferramenta, seja esse, Zoom, qualquer tipo de ferramenta
em reunião virtual, é uma mão na roda, facilitou muito em vários aspectos. Claro que depois que essa crise passar, a gente sabe disso, quando faltou água, faltou luz, várias crises que nós já passamos, outras, em que a gente muda os nossos comportamentos, mas depois que a crise passa, a gente desmuda, volta ao normal, né? Mas tem alguns normais que não vão voltar mais, eu acredito. Um deles é exatamente isso que o Maurício falou, que essa tecnologia está mostrando para a gente. Muita gente, claro, já tinha esse caminho, mas muita gente está experimentando pela primeira vez o home office, essas reuniões virtuais. Cara, o executivo, que isso é o básico, o cara que tem que ir para São Paulo para ter uma reunião de 1 hora, uma mesa, o tempo que ele gasta por causa dessa 1 hora, e ele está fazendo outras coisas, então, de repente, ele numa reunião dessa, é muito mais fácil. Ir para Maceió, eu poderia ir lá, como aconteceu aqui no Rio, claro que eu poderia. Então, só que você perde, no mínimo, 1 dia e meio para participar durante 1 hora de uma aula. Quer dizer, começa a perceber que, em termos de sustentabilidade, não faz o mínimo sentido você gastar 1 dia e meio para 1 hora de coisa. Como está acontecendo com o home office. As pessoas começaram a perceber que, caramba, eu não preciso mais morar do lado do escritório, eu posso morar onde eu quiser, né? Então, eu não tenho mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, tudo isso, eu acho que essa relação de trabalho, em relação no trabalho, as relações empresariais e corporativas, etc. A gente estava citando o cara que faz análise. O cara sai de casa, gasta 1 hora no trânsito, vai fazer análise, volta mais 1 hora para voltar. E análise feita hoje, as minhas filhas fazem análise e elas estão fazendo virtualmente. Muita gente, eu acho que quando voltar ao normal, não vai querer se deslocar de novo, vai preferir fazer de casa, né? Eu acho que essas relações vão mudar mesmo. No fundo, o normal ele está em mutação constante, né? Então, com certeza. O que a gente está fazendo aqui durante essa quarentena é acelerando essa mutação. Por favor, Maurício, pode falar. Isso que vocês estão falando, que o Marcelo falou, é 100% firme no sentido de entendimento. Essa mudança, a única certeza estável que a gente tem é que tudo vai mudar mesmo, né? Mas uma coisa que eu acho que nesse período de quarentena foi muito positivo para mim, a gente que viaja muito, toda semana eu estaria em Maceió, Salvador, Porto Alegre, tudo em seguida, né? E eu tenho estado mais com a minha família. Já há muitos anos na minha vida que eu faço parte desses circuitos e que 60 dias eu almoçando e jantando com a minha família, eu acho que esse foi um ganho que eu tive, e conhecimento dos meus filhos malandros, dos meus filhos mais estudiosos, assim, uma porção de percepções e muito esporro também, né? Porque você vai se aproximando e o negócio vai... E as pessoas, elas também têm a capacidade de criar. Então, por exemplo, meus dotes culinários aumentaram, assim. Minha mulher, que trabalha num hotel de luxo, está lavando prato, está lavando panela, está dividindo função. Então, eu acho que a gente tem vivido também uma economia do essencial também, que é uma coisa que talvez a nossa economia de consumo ela tenha provocado muito essa nossa aceleração do tempo, essa nossa vontade do fazer só e do ter, e agora eu acho que a gente está mais numa era do ser. Bem, são algumas provocações para a gente estar trocando aqui, mas eu acho que essas aí são considerações que eu tenho para esse momento de quarentena. Eu concordo com você, eu estou com os meus filhos. Eu diria a você que talvez nunca tenha acontecido. É isso. Nem quando elas nasceram. Eu ficar 60 dias ou mais de 60 dias em casa, junto, eu, minha mulher e minhas 2 filhas, almoçando junto, jantando não, porque cada um no jantar é um lanche, cada um faz numa hora, mas o almoço a gente almoça todo dia, coisa que não acontecia. Claro, sai briga, mas é intenso, né? Claro, mas claro. Eu acho que mostrou, eu acho interessante isso, acho que todo mundo está vendo várias coisas que você achava que eram importantes, você começa a perceber que não são tão importantes. Outras coisas que você não considerava importantes, você está começando a ver que são importantes. As relações, né? O que é essencial para você. Quer dizer, hoje, você vê, o que é essencial para todos nós é
comida em casa, né? Evidentemente que cada um tem a sua internet, televisão, etc, etc, mas fundamental hoje é ter comida, ter as condições básicas, né, de vida para a gente sobreviver 60 dias, 90, 120, lá quanto tempo vai durar isso. Claro que nós somos privilegiados, né, na medida em que a gente pode ficar em casa. Tem muita gente que não pode ficar em casa, o cara que tem que trabalhar para almoçar naquele dia, sem isso ele não almoça, né? Então, é uma realidade completamente diferente da nossa. Mas eu acho que tem várias relações humanas que vão também ser atingidas. Espero que as coisas não voltem ao normal nesse sentido, mas a tendência é sempre voltar ao normal. E, claro, o Alberto falou a mesma coisa, o normal vai mudando, né, Alberto? Então, eu acho que o normal como era não volta nunca mais. Nunca mais. Exatamente aquilo que era não é mais. Eu acho que a gente abriu um caminho. É isso que vocês... Eu acho que as relações, várias coisas estão mudando. O Alberto falou bem, eu acho que essas coisas já estavam mudando e foram aceleradas. Eu acho que elas estão sendo aceleradas por essa situação. Mas eu acho que a tendência humana é, depois que a crise passar, depois que tiver uma vacina, tá? As coisas não mudam. Hoje tem no Anselmo, o nosso amigo, acho que amigo de todos nós aqui, o Besserman, falou muito bem que aquela crise, a pandemia em 1918 não mudou o mundo. O que mudou o mundo foi a Primeira Guerra. Então, às vezes, assim, é uma crise que a gente está passando, cada um tem o seu aprendizado, mas depois que a crise passar e tiver uma vacina, as coisas vão tender ao normal. É claro que algumas coisas vão mudar, como a tecnologia, na verdade, o Alberto falou muito bem, a tecnologia vai atropelando e vai mudando, e quem não se adequar vai cair, como aconteceu com o Olivetti. O Olivetti é um grande exemplo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que as coisas voltam ao normal, dentro de um normal um pouco diferente, mas as coisas vão voltar ao normal, eu acho. O que eu vejo muito é que não foi uma novidade total. Tudo isso estava mais ou menos no plano para 3, 5, 7, 8, 10 anos. Por isso é que eu acho que não volta, porque é um caminho que ia acontecer. Ia acontecer mais ou menos rápido, né? Disruptivo, 3, 4, 5 anos, e aconteceu em 1 mês, 2 meses, deu uma reviravolta. Por isso que eu acho que porque foi um caminho natural, é um caminho natural que foi acelerado. Eu estou na área de educação à distância há 25 anos. É uma batalha, há muito tempo. Será que dá? Será que não dá? Será que funciona? Será que de repente o pessoal está fazendo tudo assim na marra? E claro que é precário, né? Como metodologia, como tecnologia, não, legal, tem que ser, mas pô, tem muita coisa para melhorar. Mas eu vejo o pessoal de aula de medicina dizendo, caramba, eu era preconceituoso, eu achava que não dava. Professores e alunos. Agora eu estou vendo, eu não perco mais 2 horas por dia, eu estou aprendendo, eu estou interagindo, tanto professores quanto alunos. Então, essa mudança tem algo que vai voltar, mas tem mudança que foi e não volta mais. Um outro ponto, só para aproveitar que vocês falaram, esse lado da visão social, né? Isso é interessante, né? Também deu um despertar. A gente começou a se preocupar com um monte de gente que estava por aí, né? 30, 40, 50 milhões de pessoas que a gente não sabia que existia. Então, a preocupação com essas pessoas já é um ganho a favor, né? Opa, agora a gente não pode fingir que elas não existem. Quando voltar ao normal, não dá para ficar ignorando. Então, isso foi um rompimento interessante também. Outro ponto. Continua, Paulo, depois de interromper. Não. Quer falar? Não, eu já terminei, pode falar. Não? O outro ponto que eu acho que é bem relevante é a questão da natureza. Ficou patente para todos nós, uma coisa que todo mundo sabia, mas é aquela coisa, a realidade chocada na cara de todo mundo, de quanto a gente prejudica o meio ambiente, o quanto o meio ambiente se recupera ou retoma o seu espaço de uma rapidez incrível, né? Então, você tem exemplos aí no mundo todo. Um dos grandes exemplos, você vê, é a própria Veneza, que é um lugar turístico, basicamente turístico. Hotel para tudo quanto é lado. Quando fechou os hotéis, a água voltou a ficar clara, os peixes voltaram. Isso em 1 mês, né? Então, o potencial de dano que o ser humano causa na natureza, que todos nós já sabíamos, ficou patente, né? Infelizmente, esse é outro ponto que eu acho difícil
de voltar não voltar ao normal. Infelizmente, eu acho que vai voltar ao normal, porque não tem como segurar as pessoas em casa. Agora não vai ter mais turismo. O turismo é uma coisa importantíssima. O Maurício sabe melhor do que eu. Então, é fundamental. Eu acho que a cidade de Veneza vive do turismo. Deve ser 90% da receita ali, se não for 100%. Então, é impossível de voltar ao normal, quer dizer, não voltar ao normal nessa questão de turismo. O aquário, por exemplo, e todos os equipamentos de turismo, Museu da Manhã, o mar, o zoológico e os equipamentos fora do Rio também, em algum momento eles vão ter que voltar, e a tendência é voltar ao normal. Acho que todos esperam que volte ao normal. A gente vai ter uma etapa aí em que, depois que reabrir, você vai ter uma limitação de público, vai ter todo um projeto. Mas só volta ao normal, nesse caso, eu acho que só depois da vacina. E eu acrescentaria ainda essa fala do Marcelo, eu também concordo com ele, a questão dos protocolos, né? Assim, eu acho que vão ser revistos inúmeros protocolos, então eu acho que a gente ganha também uma equivalência internacional, porque eu acho que o mundo todo viveu essa história nesse momento. Uma outra coisa que eu, aproveitando aí o gancho do Besserman, né? Besserman era irmão do Bussunda, né? O Bussunda era irmão do Besserman, né? Assim, eu gostava muito do Bussunda, de verdade, desde o início da trajetória dele. Acho que o humor dele sempre foi muito interessante, e eu me lembro de uma história que um dia ele estava trabalhando em casa, pensando, provavelmente fumando na varanda, e a moça que trabalhava na casa dele virou-se para ele e perguntou: "Seu Bussunda, o que o senhor está fazendo aí?" Ele disse: "Eu estou trabalhando." E ela não estava acreditando, né? E eu acho que as pessoas, elas estão trabalhando, mas em casa, estão pensando em casa, e a gente não pode confundir esse ócio com a improdutividade. Pelo contrário, acho que tem muita gente que está produzindo muito, mesmo não parecendo, porque está sem gravata, a gente está sem paletó, está sem... E, ao mesmo tempo, há uma produção incrível aí. Assim, a gente está vendo que... E aí eu fico parafraseando lá o Lulu Santos o tempo todo. Nada do que foi será de novo do jeito que... Assim, as coisas tendem a voltar. Algumas coisas vão voltar como... mas essa história da tecnologia, eu gosto muito de uma frase também, que é: quem não for ponto .com vai ser ponto morto. Né? Assim, não vai dar mais para a gente trabalhar fora desse ambiente digital. Assim, eu tenho uma outra provocação para esse momento, que eu não sei no caso de vocês, mas assim, eu tive uma redução de custos, eu tive uma redução de receita também, mas eu tive uma redução de custos. Então, valeu a pena. Assim, acho que, mais uma vez, repetindo aí o Spielman, ele falou assim: a gente é privilegiado, né? A gente não pode abrir mão dessa premissa. A gente é privilegiado. A gente tinha algum caixa, podia pensar de uma outra forma, tinha uma atividade que talvez fosse mais estratégica do que operacional, ou seja, não estamos na linha de frente, mas houve uma redução significativa de custo. Transporte, combustível, não falo só do combustível, mas do transporte em si. Quem tem carro, vai viver o essencial. Para que vai ficar acumulando? Vende essas coisas todas, e acho que a gente vai ter uma retomada, né, com novos comportamentos. Quem vai comprar, né? E quem vai comprar? É isso. Também você está colocando uma coisa que é muito importante. Agora, você quer uma outra coisa que eu acho que vai mudar, essa questão da higiene. Isso é uma coisa assim, particularmente eu sempre fiz questão de sempre dizer para as minhas filhas: chegou em casa, lava a mão. O mínimo, o básico, lava a mão. E a gente sabe muito bem que os nossos resfriados de gripe sempre foram passados pelo dinheiro, tocar no metrô, tocar no ônibus, o toque. A sua mão é que é o veículo, né? Você tem uma ideia, é engraçado isso, mas no livro lá, eu até falo isso no livro Judeus, na época da peste negra, os judeus foram acusados de serem os causadores da peste. Por quê? Porque os caras perceberam que, primeiro, a imensa maioria dos médicos eram todos judeus, mas eles não sabiam tratar, não sabiam como curar aquilo, não entendiam o que estava acontecendo. E segundo, é que, pela lei judaica, o cara tem que lavar a mão sempre antes de comer e, pelo menos uma vez por semana, tomar um banho e trocar de roupa.
naquela época da Idade Média, a média de banho da população católica era de 1 ou 2 por ano. Tá? Tomar banho era só 1 vez, 2 por ano. E naquela época, desde os anos 600, que a Igreja Católica foi diminuindo, sempre muito presente na antiguidade. Os povos romanos, gregos, judeus, sempre tomaram muito banho, tinham casas de banho. E a Igreja Católica, paulatinamente, foi ligando o banho a uma questão de cuidar do corpo, que deveria sim cuidar da mente, não do corpo. Então, no ano 600, começaram a se proibir os banhos, porque achavam que o banho abriria o poro para a doença. Uma série de coisas que foram determinantes para que a população católica não tomasse banho na Europa. Né? Isso não só os padres nos monastérios, mas a população civil. E aí, isso mostrou, quer dizer, como a higiene é importante. Sem a higiene agora, por exemplo, não estou nem falando do uso da máscara, mas se você não lavar a mão, passa a ser um problema. As pessoas perceberam, muita gente que nunca lavou a mão, nunca se preocupou com isso, eu acho que vai adquirir esse hábito hoje. Espero que esse seja um dos normais daqui da frente. Tá? Talvez a gente passe a usar máscara. Você vê que todo o povo oriental, tanto na China quanto no Japão, eles usam máscara e usam pelo respeito ao outro, né? Que é o que a máscara... Eu não te contamino, você não me contamina. Eles usam até hoje, isso em função da SARS, né? Na década de 90, se não me engano. Então, talvez isso também seja um próximo normal, usar máscara nas ruas. Então, certamente as outras doenças vão diminuir, né? As outras doenças todas vão diminuir em função dessa preocupação com a higiene de um modo geral. Fala, Blois, claro. Eu te interrompi aí. Não. E justamente essa reeducação aí na questão da higiene, eu acho que é uma das coisas que vem para ficar e que vai melhorar muito o dia a dia das pessoas, né? Então, porque o difícil é quando você quebra a rotina, né? Então, quando você quebra a rotina e cria uma outra rotina, que é agora essa rotina do pessoal de tomar um pouco mais de cuidado, usar máscara, lavar a mão, se entrar na rotina, isso vai bem, aí é difícil depois de tirar. Então, acho que isso vai ser um benefício. Mas eu queria dar uma provocada, porque agora veja bem o negócio, né? A gente teve uma das grandes qualidades que eu tenho, vocês vão me perdoar, mas é porque eu sou tricolor. Então, outro dia eu estava vendo enfim, num grupo aí dos meus amigos fluminenses, eles mandaram uma foto de um jogo nas Laranjeiras, acho que em 1918 ou 19, eu não sei precisar exatamente, mas era justamente um jogo dentro da pandemia lá da gripe espanhola. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Então, verdade. Tem aquela questão também, né? Você se adapta naquele momento ali. O que a gente tem que fazer agora é segurar firme esses bons costumes para que eles não se percam, né? E que a gente siga em frente. Uma outra coisa que o Marcelo falou aí que eu queria, não posso deixar de ponderar também, é o seguinte: você tá todo mundo dentro de casa, de vez em quando dá uns estranhamentos brabo, né? Dá umas descargas elétricas, corre cada um para um canto para dar uma baixada de bola. Mas eu vou dizer um negócio, eu uso, né, para baixar o estresse aqueles vídeos que o Marcelo manda excelentes do aquário, que aquilo ali serve como screensaver fantástico, aí você dá aquela relaxada, poeira baixa, você pensa, passa aquela vontade de matar seus filhos, não sei o quê, convivendo uma boa. E eu tenho 4, né? Então, e 3 nessa idade, 13, 15 e 17 anos. Então, imagina, 3 meninas, todo mundo querendo sair, querendo fazer alguma coisa, querendo namorar, querendo menos estudar. A única coisa que elas têm para fazer direito é estudar e ver filme. E aí o negócio fica esquisito mesmo. Aqui o Maurício está dando uma de inspetor aqui, porque eu troquei a minha função. Eu deixei de ser professor. Professor eu viro à noite, mas de manhã eu sou inspetor, porque eu fico controlando exatamente os horários delas, porque se deixar, né, elas
Agora, uma coisa que eu tenho reparado, eu não sei vocês, mas as pessoas elas têm sido mais pontuais com essa história do ambiente digital. É uma coisa que tem me chamado muito a atenção. A pontualidade, eu não sei se por conta de transporte, do deslocamento, acesso, etc., mas as pessoas têm sido mais pontuais. E uma outra coisa que eu estou muito preocupado com esse tempo é porque, para nós, ainda talvez a gente esteja numa classe um pouco mais favorecida, tem mais acesso, né, à higiene, etc. Eu estou vendo, de fato, um problema gravíssimo, não é com o Covid, mas com os covardes que estão ali desviando verba pública para se beneficiarem. E isso, para mim, eu acho que é uma temeridade. E quando isso voltar, quando a nova normalidade estiver em andamento, eu acho que é papel das prefeituras, dos municípios, porque as pessoas vivem no município, né? É tomar conta de um planejamento urbano, porque a gente já viu que, nesse momento, a gente talvez consiga fazer algum tipo de isolamento. Mas, se você for para uma comunidade, né, visitar, não precisa ir muito longe, é impossível esse conceito dentro de uma comunidade onde uma família mora em 2 cômodos com 6 pessoas, 8 pessoas, e é preciso que a gente faça um arranjo desse social muito mais sério, muito mais assim, adequado a essa nova realidade. Uma consideração aí para o grupo. Eu acho bem interessante. Pena que a gente tem só 1 hora para conversar, porque os assuntos aqui são muito grandes. Nesse assunto das cidades, né, a mobilidade é um ponto-chave para a gente trocar ideia, pensar. A gente estava comentando agora com o Marcelo, né, pessoal, você pode morar em qualquer lugar. Você pode morar, em vez de ter uma casa em Petrópolis ou na praia e tal, você mora lá. Mora num lugar só, não precisa ter 2, vai lá. E não precisa se deslocar. E pode escolher morar no interior, numa cidadezinha pequenininha, e fazer o seu trabalho, ou trabalhar no exterior, ou fazer qualquer coisa. Isso muda o conceito de mobilidade, né? Nós criamos nossas cidades em função dessa coisa. Vamos aproximar todo mundo para ficar todo mundo perto, para poder ir ao mercado e fazer as compras. E isso deixou de existir, né? Então você pode morar mais longe, pode se deslocar, pode sair do centro da cidade. Isso vai provocar uma mudança brutal no espaço, né? Um monte de espaços comerciais disponíveis. Por que não aproveitar agora e trazer um pessoal que mora mal, que mora numa favela, para morar no centro da cidade, num lugar que tem água, tem luz, tem infraestrutura toda, né? Essas preocupações a gente começa a ter. E eu gosto de citar sempre uma coisa que aconteceu muito interessante nesses primeiros 15, 20 dias, foi aquele negócio do Congresso Nacional funcionar à distância. Funcionar não só de terça a quinta, funcionar em qualquer dia, né? O deputado, o senador pode estar em qualquer lugar e pode estar votando. Isso eu espero que não volte nunca mais ao normal, porque isso mexeu com a forma de aprovar leis, coisas complicadas, como esse ajuste de 600 pratas por cabeça aí, aprovado em 15 dias, em 20 dias, se descobriu que existia uma forma de alocar recursos. Então, essa preocupação aí com isso que você está dizendo aí, Maurício, das leis e da burla à lei, mas passou a existir uma consciência também maior, a impressão que eu tenho, uma forma de aprovar as coisas. Eu gosto de olhar por esse lado positivo, mas eu queria provocar vocês também no assunto turismo, tá? Que eu quero ouvir mais sobre o assunto turismo, como é que vocês estão vendo essa coisa, essa mudança em função do turismo. O turismo é fácil da gente saber como que a gente foi o primeiro a parar e vai ser provavelmente o último setor a retomar da forma como vimos. A gente até imaginava que o ano de 2020 fosse o ano da virada. E os números de 2019 foram muito bons. A gente teve o melhor carnaval, o melhor Réveillon em termos de público, maior ocupação hoteleira. Ou seja, era um momento onde a economia estava se reestabelecendo. E nesse Covid, eu acho que ninguém mesmo esperava o tamanho desse vácuo, né? E o turismo ele vai voltar, claro que de forma muito devagar, porque também o turismo, sobretudo de lazer, não é prioridade, e o corporativo, a gente viu que o digital ocupou esse espaço, uma grande parcela dele. E a outra situação é que a gente vai, talvez, fazer com que o brasileiro conheça o seu país, que o carioca conheça a sua cidade, que o fluminense conheça o seu estado. Eu acho que tem esse lado bom também. Muitas vezes a gente vai para o exterior sem conhecer aqui nossos vizinhos. E aí isso traz, talvez, um pouco mais de identidade com o nosso país, com a nossa cultura, e quem sabe que
isso possa se reverter de alguma forma positiva. Mas o prejuízo ele já se estabeleceu dentro da gastronomia, por exemplo, bares, restaurantes, muitos que mesmo né, voltando já não retornarão por causa também de mau planejamento financeiro, fluxo de caixa ruim, já estavam devendo, então não conseguiram buscar os empréstimos e as ajudas de banco. Então, assim, eu acho que também sobreviverá nesse momento aquelas empresas que conseguiram se planejar de forma financeira melhor. Deixo aí com o Marcelo aí, que é um cara aí, além de ser do aquário, né, esse cara do turismo, é um cara dos números. O cara trabalhou na Bolsa e sabe muito mais de recurso, administrar recursos, de pedir recursos e de controlar do que eu. Então, está contigo aí, Marcelo. Não, eu complementando o que você falou, eu concordo com tudo. Existe. Primeiro, eu acho que esse turismo corporativo vai sofrer. Isso, com certeza, quem não descobriu, está descobrindo que não precisa ir no Japão, para o Japão para ter uma reunião no Japão. Faz sentido. Então, o cara acaba. É muito mais barato ficar onde ele está. Agora, com relação ao turismo de lazer, eu acho que ele vai sobreviver, vai se fortalecer de novo, porque eu acho que as experiências são fundamentais para o ser humano. Acho que a coisa da experiência vem crescendo, né? A gente vem falando muito nos últimos anos da experiência. Viajar é uma experiência e vai continuar sendo. Então, eu, por exemplo, estou louco para viajar, né? Aliás, eu estava marcado uma viagem agora mesmo. Eu deveria estar em outro lugar, não aqui. Então, não é Maceió. Não era Maceió, não. Maceió, ele foi no caminho porque foi convidado. Eu ia fazer um cruzeiro, ver urso polar lá no Ártico. Era um dos meus sonhos, eu acho, do cacete. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso volta. Os equipamentos, como já falei antes, vão retornar aos pouquinhos. Né? Mas eu acho que essa questão das profissões e das empresas, eu acho que tem duas situações. Isso é uma situação que eu sempre me preocupei pessoalmente, de não ser pego de calça curta. É muito ruim quando você é pego de calça curta, como muitas empresas e restaurantes foram pegos. Como você mesmo falou, o cara que não estava financeiramente adequado, já estava devendo dinheiro, já estava em situação difícil, cara, o cara está sendo levado, ele não tem o que fazer. Não há como, não tem fôlego para aguentar um negócio desse. As profissões que também já estavam em declínio, por exemplo, várias profissões ligadas ao marketing e à propaganda, por exemplo, eu até escrevi um artigo agora há pouco, não publiquei, falando exatamente sobre áreas como antigamente você, para produzir uma peça publicitária, você tinha que contratar uma produtora, tinha um diretor, tinha câmeras caríssimas, pesadas. Hoje, um garoto desse faz um filme publicitário com um iPhone. Então, os diretores e todo o pessoal que antes precisava para fazer toda uma produção, esses caras estão sem emprego. Já há muito tempo, aliás, que vem o processo tecnológico, a inovação vem tomando conta, né? É quando o antigo bate com o novo. E essas pessoas não se reciclaram, não se inovaram, não se mexeram. Essas pessoas vão quebrar, quer dizer, vão quebrar no sentido, vão ficar para trás. Né? Você falou do ponto com, ponto morto. É exatamente isso. Então, eu acho que, infelizmente, toda crise tem essa depuração. Acaba tendo essa depuração. Em biologia, você fala em seleção natural. Né? Uma grande seca faz a seleção natural, uma grande crise faz a seleção natural. É muito ruim, claro, a gente está falando aqui teoricamente, mas é muito ruim. Todos nós conhecemos pessoas do nosso lado, parentes, amigos, que estão sofrendo bastante essa crise, financeiramente, etc. E é muito ruim, claro. Né? Mas quando você olha de uma forma menos próxima, eu acho que a análise é essa. É uma pena, mas muita gente vai quebrar. Eu acho que a gente tem aproveitando aí o gancho do Marcelo, eu acho que a gente tem, por outro lado, uma oportunidade, sim, ímpar. Né? Por que aqui no Rio de Janeiro, o que a gente sempre fala? O cara está montando uma startup, se for uma startup tecnológica,
o cara abre essa startup, ele pode... Tanto faz ele está aqui no Rio, está em São Paulo, está em Londres, ou está no Alasca, é a mesma coisa. No fundo, a gente sabe que basta essa empresa crescer um bocado e encorpar, essa turma se levanta e vai para São Paulo, né? Então, a gente agora, na quarentena, a gente está provando justamente o contrário. Você não precisa fazer isso. Você não precisa estar em São Paulo para ter contato com o ecossistema de lá. Você pode estar aqui no Rio e estar fazendo essas reuniões, esses contatos. Evidentemente, você vai ter ainda viagens que vão acontecer para reuniões que são mais importantes, mais delicadas, mas acho que para o dia a dia, a gente está mostrando, e aí é uma coisa que não é só para o Rio, mas se a gente pensar no interior do Rio, o cara está lá em Paulo de Fronten, em Nova Friburgo, em Petrópolis, em Três Rios, não importa onde, em Itaperuna, não importa onde, o cara vai lá, monta o negócio dele, e ele está ali, ele está organizando, está funcionando, né? tá faturando, e isso vai ser muito bom, porque a gente vai talvez desinchar um pouco as cidades, a gente vai racionalizar a mobilidade, a gente vai racionalizar custos também, sem dúvida nenhuma. Então, o serviço, que você botar um serviço no ar, previa não sei quantas idas do cara, ou não sei quantos deslocamentos, tal, aquele serviço vai ficar bem mais barato. Não tenha dúvida, quem paga a conta é sempre o cara que está na ponta, é sempre o consumidor final. Então, se você tem essas reduções todas, isso daí vai gerar realmente um aumento de competitividade. E eu enxergo, assim, se a gente consegue enxergar assim, o lado bom disso tudo, eu sou um cara que, eu enxergo muito o copo meio cheio, é essa questão. A gente vai ter essa valorização do local, a valorização do regional. A gente não vai ter mais essa... Talvez não é que não vai ter, né, mas vai diminuir muito essa corrida para os grandes centros. Nessa linha, pegando uma carona até no comentário que foi feito sobre o turismo local, né, aumentando, isso é totalmente verdade, né? A tendência é essa, gente. Eu conheci o aquário de Monterrey e o de Lisboa antes de conhecer o do Rio de Janeiro. Pois é. Então, se ele pegar a população do Rio e enfileirar na porta do Rio do é melhor aquário... do que os dois. Não, é muito melhor. Então, se a gente enfileirar a população da cidade do Rio de Janeiro na porta do aquário, tem público para 20 anos aí sem precisar chegar um turista de fora. Então, essa lógica do local vai ter uma valorização grande. Nosso público, boa parte é carioca e fluminense. A gente tem uma parcela razoável de brasileiros e uma parcela pequena de turistas estrangeiros. Então, tecnicamente, o aquário não sofre muito com a falta de estrangeiro, o que não é verdade para Corcovado e Pão de Açúcar, né? Onde a Corcovado e Pão de Açúcar, 80%, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, o Maurício pode me corrigir, mas se eu não me engano, Pão de Açúcar, 80% é turista. É uma faixa muito grande de turista no Pão de Açúcar. Poucos cariocas vão ao Pão de Açúcar. Se forem, foi uma vez na vida e não volta mais. É diferente de um aquário. É engraçado isso. Muito particularmente por causa das crianças e jovens que querem voltar ao aquário e voltam ao aquário. Então, você tem particularidades aí dos equipamentos que vão sofrer um pouco de... Não é a realidade do aquário. Acho que essa diferença. Concorda, Maurício? Eu concordo. Assim, o número de turistas estrangeiros reduziu muito, e não foi por nenhum problema do Brasil, não foi a questão da violência, foi uma questão de mudança de comportamento de consumo do turista nos últimos anos, por uma questão e um fator determinante, que é o fator tempo. O tempo das pessoas diminuiu no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. Então, o período de férias, por exemplo, diminuiu para todos no mundo inteiro. Então, todos os turistas, independente da sua origem, eles faziam uma conta de tempo, né? Assim, quanto tempo eu levo para chegar até um determinado destino. E esse percurso e essa quantidade de horas era um fator determinante
para que ele pudesse escolher um destino mais próximo dele, que pudesse estar fazendo o aproveitamento de uma experiência qualquer. E a gente tem um desafio, e esse talvez seja o mais difícil de resolvermos, porque a gente está no Brasil, numa cidade do Rio de Janeiro, no hemisfério sul, e onde a gente talvez não tenha muito terremoto, maremoto, não temos terrorismo, mas a gente está distante desse fluxo turístico, que é um fluxo que é necessário, como, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, puxa, mas por que Paris recebe 70, por que a França recebe 80 milhões de visitantes e o Brasil recebe 6? Porque a França está no meio da Europa, cercado de vizinho rico, 2 horas o cara se desloca, está na França, 2 horas está em Londres, 2 horas está em qualquer lugar, e a gente, para fazer qualquer viagem para Manaus, demora 4 horas. Para Fortaleza, 3, e assim por diante. A gente ainda tem um outro agravante. A gente tem uns irmãos em crise, então. Lá eles estão cercados de vizinho rico, a gente está cercado de vizinho pobre. E esses elementos contribuem para o distanciamento desse público internacional, que a gente tenta buscar, claro, porque até pela questão financeira, o dólar ou o euro estão muito favoráveis para que eles venham para cá, mas a distância, o fator tempo é um fator determinante aí para inibirmos essa demanda internacional. Bem, foi só um paralelo aí em relação à questão do turismo. Interessante essa visão. Muito seguinte, porque dentro do Rio Info, a gente vem sim, a gente teve um pico muito grande ali perto da Copa e ali antes da Olimpíada de participação internacional, muito grande mesmo. E de lá para cá esse número vem caindo bastante, enfim, diversas razões. Não quero entrar nisso aqui. Mas o importante é o seguinte, é que, por mais incrível que possa parecer, em 2020, provavelmente será a edição do Rio Info com o maior número de internacionais. Por quê? Porque a gente vai ter parte que vai ser toda digital, o cara vai dar um clique, o cara vai participar. Então, eu já tenho muita confirmação aí do pessoal, principalmente de Portugal, principalmente da Argentina, que são sempre os 2 países que mais mandam gente para cá, mas Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Portugal, Espanha e Inglaterra são países que já estão sinalizando, né? O pessoal, a gente está se organizando aqui, como é que vai ser esse ano? Eu falei, olha, vai ser online. Aí, cara, ótimo, que bom, então. Então, provavelmente, parece assim, uma loucura, mas vai ser provavelmente o Rio Info mais internacional que a gente vai fazer. Então, honestamente, eu acho que mesmo para 2021 vai ser difícil de bater esse número de 2020. Tá? Então, 2020 está todo mundo, como diz o outro, está todo mundo intocado mesmo, então vai ser mais fácil. Mas isso China e Niterói é a mesma distância, é um clique. Exatamente. Não, é engraçado isso, porque você vê como toda crise, na verdade crise não, porque toda mudança tecnológica, toda evolução da humanidade, toda inovação privilegia uns e sacrifica outros, né? Tem uns que se dão bem, outros não. Você vê, se você for comparar 2 eventos, o seu evento, que por causa da crise, equipamentos de turismo vão ser sacrificados, porque equipamento de turismo não adianta. Por mais que a gente agora tem 4 câmeras ao vivo no aquário, mas não é igual, a gente sabe que não é igual. Você vê numa câmera e estar lá pessoalmente com o tubarão passando em cima da sua cabeça, do seu lado. Tá? Então, você vê, são tecnologias, se a gente disser aqui, acabou, o mundo agora só vai ser virtual, fecha o aquário. Né? Então, são essas coisas aí que exatamente esse é o problema. O mundo vai mudando e você vai ter que se adequar. Ou se você não se adequar, em vez de ponto .com, você é um ponto morto. Gostei, vou incorporar. Gostei também, gostei disso também. Mas mesmo assim... essa frase eu escrevi já há muitos anos, né?
e parafraseando o Marco Ferreira Viana, que foi um cara que eu gostei muito e faleceu tem uns 3 anos, quando eu escrevi em 2008, depois da crise, o livro Enquanto Uns Choram, Outros Vendem Lenço. E parece que ele é mais atual do que nunca, né? Assim, se vocês não têm, eu vou presentear vocês com um livro desse. Essa é a minha promessa aí para vocês. E pode sortear aí no teu evento aí. Vai ser ótimo. E outro dia eu escutei uma pessoa falando justamente isso. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. E assim, o grande barato desse negócio é você aproveitar e fabricar o lenço e vender para o cara que vai vender. Então, não, o problema é você ter a visão. No ambiente, as oportunidades, né? Os caminhos. Ter a visão de que em algum momento as pessoas vão precisar do lenço, você produzir antes. E quando elas precisarem. Fica quietinho, né? Na hora que o cara for vender, eu tenho aqui. Mas eu acho que toda crise, isso foi no mundo todo, desde que o homem é homem, toda crise cria oportunidades, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que, infelizmente, você, Maurício, citou esse exemplo absurdo que está acontecendo aqui no Rio, que é os governantes acharem que a oportunidade dessa crise é meter a mão, né? São oportunistas, não é o cara da oportunidade, né? São oportunistas, são bandidos. Pessoas dessas deveriam ter prisão perpétua, juro. São assassinos, matando gente. É aquela história, né? Isso é a dor da crise. Essa é a dor da crise maior para mim. É o que eu falei. É igualzinho quando você vê nos jornais que uma família se acidentou, seja onde for, caiu na ribanceira, está todo mundo sangrando, o cara entra lá e rouba o que ele puder roubar e deixa a família lá sangrando. Exatamente igual. A pessoa que não está nem aí para o outro. Eu acho o seguinte, olha só, gente, o cara que participa de um negócio, até pelo momento que a gente está vivendo, o cara é mais do que bandido, né? Isso daí a criatura, eu acho, tipo assim, não tem... Esse cara acerta as contas lá em cima, tá? Ele não tem... Olha só, o fato de você não ter, eram para ser 5 hospitais de campanha. Só um ficou pronto, que é o do Maracanã, e mesmo assim funciona meia bomba. Muita gente morrendo porque esses hospitais de campanha não estão funcionando. Ou seja, está matando gente. Indo novamente aqui pelo lado positivo. Se fosse por incompetência, eu diria, você é um burro, você é incompetente, não conseguiu fazer, não. A gente sabe que não estão. Não é extraordinário, juro. É o oportunismo mesmo. Indo pelo lado positivo aqui, eu diria assim, a ganância vai sempre existir, o oportunismo vai sempre existir, o mau caráter vai sempre existir. Então vamos meter tecnologia nessa turma, vamos fazer um disclosure total, vamos fazer tudo aberto, vamos fazer tudo impedindo que essas coisas possam vir a acontecer. O cara não vai conseguir fazer, porque se a gente entra aqui com comando trocando as letras, não vai conseguir entrar. Tem que ser assim. Os sistemas de pagamento, de remuneração, não pode acontecer, porque vai ser impossível entrar, fazer, concretizar. Não vai ter alguém decidindo, opa, libera esse cara, opa, libera essa grana, opa. Não pode ter mais isso. Eu acho que esse é o ponto. Mas falando de frase, eu gosto de uma frase que tem até que ser atualizada. A frase é assim, se você não se uberizar, você pode se kodaktar. É verdade. Essa é boa também. Essa é boa, né? Só que agora o Uber já está cheio de problemas. Então ele está dizendo que adaptar, não vou só transportar pessoas, vou transportar coisas, vou transportar alimentos, vou transportar comida. Vou ser uma empresa de mobilidade e vou funcionar aí nesse meio. Então ele tem que se uberizar também. O próprio Uber. O que eu acho bacana é, tipo assim, a gente está vivendo uma crise, como o Marcelo falou, nós pertencemos a uma parcela privilegiada, mas tem muita gente que está sofrendo aí realmente. Agora, o que eu acho que é bacana é que tem muita gente que tem muita criatividade, o cara dá o jeito dele de botar dinheiro para dentro, de inventar serviço. Aqui no prédio que eu moro, outro dia eu recebi um cartãozinho, motorista, não conheço o cara, hein? Motorista de Uber, e o cara se prontificando ao seguinte, faz as compras, eu vou lá, busco e trago para você. Assim, e no meu prédio tem muita gente idosa. Então, tipo assim, o cara deu o jeito dele, cara. O cara tá, enfim, tem certeza que muita gente teve essa ideia também, mas
eu acho muito interessante essas ideias. Assim, cara, dá uma mexida ali no modelo de negócio dele, muda um pouquinho e continua vivendo. Eu acho que isso daí vai ser uma tônica para esse pós-quarentena aí, que vai para frente, vai sobreviver e vai andar quem tiver um ingrediente muito forte de criatividade aí na equação. Só que, Alberto, eu concordo com você, com a tua fala aqui no meu condomínio aqui também. Tem uma pessoa que passeia com o cachorro das moças aí, só que esses aí são sobreviventes, né? Assim, na verdade, ele faz isso para sobreviver. Ele não tem a menor perspectiva de que isso aí vai se transformar num negócio para ele. E aí, o que a gente volta aí a falar, e a importância da tecnologia, a importância do planejamento e da educação financeira, é que o nosso modelo de educação ele precisa ser revisto. A gente já tem um consumidor, um aluno de século XXI, a gente tem um modelo de educação de século XX e, aliás, a gente tem um aluno de século XXI, um professor de século XX e um modelo de educação de século XIX. Está desalinhado isso. A gente precisa revolucionar essa educação, e a educação é de base, para que a gente possa ter alguma mudança substancial daqui a uns 15 anos. Assim, eu não vejo menos tempo do que isso para que a gente possa estar colhendo o fruto de um investimento que a gente nem sabia que tinha tanto dinheiro. A verdade é essa, né? A gente nem sabia que o Brasil tinha tanto dinheiro para investir, né, nessas ajudas emergenciais. É uma lástima. O pessoal, como você aqui, a água no chope, o estraga prazeres, mas toda boa conversa, nossa, está se encaminhando aí para a gente finalizar aqui o nosso papo. Como diz sempre o Paulo, é uma pena, porque isso aqui é papo para horas e horas. Se botar um copinho de cerveja do lado, a gente vai madrugada aqui, batendo papo. Então, Paulo, eu já estraguei, já azedei, né? Então, dá um certo agora aí para a gente poder finalizar. Vou pegar o último gancho aí que o Marcelo colocou, da tecnologia. Eu não sei se vocês viram, ontem, essa semana, na televisão, lá na Coreia do Sul, aquele mega onda gigante dentro de uma vitrine feita com tecnologia, com realidade aumentada e virtual. É uma ideia para o Marcelo e para o Aquário, a gente fazer polos avançados do nosso aquário, espalhar pelo Brasil inteiro, cheio com os tubarões, os peixes, que as pessoas pensem que é real lá. Só que aqui tem uma turma tomando conta dos peixinhos, dos peixões e tal, e fazendo a coisa funcionar. É uma provocação. Obrigado aí pela atenção, né? É uma boa ideia. A gente já faz, né? Já tem o aquário virtual. Existe dentro do próprio aquário, tem aquário virtual. Ele é extremamente replicável em qualquer lugar do mundo. Tem outras tecnologias hoje maravilhosas, espetaculares, mas nada se compara à vivência pessoal, né, física, né, no local. Né? Estar ali do lado e até mergulhar com os tubarões no grande tanque oceânico, como a gente tem, dormir no aquário, jantar no aquário. Então, todas experiências presenciais que são, eu acho, insubstituíveis. Mas a tecnologia é fundamental. Você vê que a ideia, a concepção do aquário, quando eu tive a concepção do aquário, e o aquário era real e virtual, eu eliminei, como tem no aquário de Barcelona, brinquedinho de criança. Então, o que tem é tecnologia, que é o que as crianças hoje querem e pedem, né? e gostam. Então, mas hoje está voltando, né? Verdade. E para o Maurício, minha provocação é: Maurício, não vamos esperar 15 anos para arrumar a educação, não, pelo amor de Deus. O pessoal aprendeu que 30, 60, 90 dias, 2 anos, dá para fazer muita coisa. Conta comigo, vamos fazer arrumar agora, né, para que a gente possa ter os frutos só daqui a alguns anos, porque é preciso esse amadurecimento. Sobretudo no aspecto, assim, 2 elementos. O digital, assim, embora os colégios tenham muitos aplicativos, ainda são fracos nesse processo de produção, planejamento digital. Isso para a gente é fundamental nesse momento. Essa é a profissão, não é do futuro, é do presente. E a outra questão da educação financeira. Eu estou vendo o quanto faz falta a educação financeira para o brasileiro de modo geral.
de qualquer classe social, né? Então, são duas forças aí que a gente tem que estar incluindo nessa educação. E eu acho que, de uma forma mais democrática, será, por exemplo, no ambiente digital. Porque a gente viu também que as escolas públicas não conseguiram ter essa velocidade que as particulares tiveram e as crianças estão sem escola. Isso, para mim, é uma outra dor. É tão duro quanto a morte da Covid. E a criança fora da escola. Esse desafio dá para encarar também. Eu digo assim, que é mais fácil botar conectividade no Brasil inteiro do que botar saneamento. Então vamos para a conectividade, pô. É isso mesmo. É. Blá, você que é o dono do cronômetro aí. Bom, bom, gente, olha, primeiro de tudo, agradeço muitíssimo aí ao Marcelo, ao Maurício. Foi um papo fantástico. Agradeço ao Paulo. Quero dizer aqui que, apesar do digital, nada substitui a experiência, nada, né? Então, estou aí com o Marcelo, já fui diversas vezes no aquário e acompanho o aquário aqui com os vídeos, com as câmeras online, mas realmente estar lá é um outro papo. E a mesma coisa em relação ao Rio Info. A gente está aqui no online. Quem me conhece sabe muito bem disso. Tá aqui no online, eu curto muito, tá batendo papo com todo mundo que eu posso, mas nada substitui ali estar no Café Majestic, sentar, bater papo, ter um contato. Então, eu termino com isso. Olha, o digital é muito bom, muito bom, muito bom, mas a experiência pessoal também é muito bacana, que não pode deixar de existir. Pessoal, muitíssimo obrigado. Paulo, pode, vocês são donos. Mais uma coisinha? Dá para vocês levantarem a mão direita aí? Dá para levantar a mão direita aí? Dá para levantar? Levantado já. Aí dá para botar essa mão direita no ombro esquerdo? E a mão esquerda no ombro direito? Uma torcida assim, meio gostosa pro lado assim. Esse é um abraço que eu deixo em vocês aí, no público aí que está escutando o Rio Info. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Fantástico, gente. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Foi ótimo. Obrigado. Valeu, Marcelo. Valeu, Paulo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.